Romanos capítulo 8, dos versículos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Roma. E podemos tirar 3 observações importantíssimas desse texto. A primeira delas, já no versículo 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como nós cantamos nos louvores, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por aflições, e então entra aquele medo, aquela angústia, aquela preocupação, Mas Paulo pergunta para a igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, o profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer, assim fala o Senhor: antes que o dia houvesse, eu já existia. Antes que houvesse o dia, Deus já existia, Ele já existia. E Ele vai dizer: quem, agindo Deus, quem pode impedir? Quem é que pode impedir o Todo-Poderoso? Quem pode se atravessar na frente de Deus e dizer: não, você não vai fazer isso daí? Não existe ninguém. A gente tem a falsa impressão de que o adversário, Satanás, tem quase o mesmo poder de Deus. No enfrentamento entre um e o outro, é como se fosse quase empate. Deus vence por pouquinho, Se fosse numa luta de MMA, ia levar até o 5º round, e nos minutos finais Deus ia vencer por pontos, nem ia conseguir nocautear, Mas, na verdade, isso é uma falsa impressão. Deus é muito mais poderoso do que o diabo. E o livro de Jó atesta isso. Mostra que o adversário, ele é submisso diante de Deus.
ele tem que baixar a cabeça e obedecer a Deus quando Deus determina alguma coisa. No livro de Números, capítulo 23, versículo 8, Balaão, que foi convidado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, ele vai dizer assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então, Balaão vai dizer: como é que eu vou chegar e vou amaldiçoar esse povo se Deus não quer amaldiçoar? Como é que eu vou me opor contra Deus? Como é que eu vou dizer uma coisa que é contrária aos desígnios de Deus? Como é que eu vou fazer algo que é contra a vontade de Deus? Balaão vai dizer: não tem condição, não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus não quer amaldiçoá-lo. E no livro de Daniel, capítulo 3, narra-nos uma história muito conhecida, que 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, recebem um convite para se prostrar diante da estátua de ouro consagrada pelo rei Nabucodonosor. E eles ouviram os instrumentos e não se prostraram. O rei, muito furioso, manda lançá-los na fornalha de fogo ardente e ainda mandou aquecer antes 7 vezes mais. E diz a palavra no capítulo 3 de Daniel que o rei ficou abismado quando olhou para dentro da fornalha e perguntou para os seus governantes lá, os seus subordinados: não foi 3 homens amarrados que lançamos naquela fornalha? E todos confirmaram: é verdade, ó rei. E como é que eu estou vendo 4 homens soltos lá? E um deles tem um aspecto do filho dos deuses. E aí ele diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam. Sadraque, Mesaque e Abidnego saem. O fogo não queimou nem as suas roupas. E a palavra diz que nem cheiro de fumaça havia na roupa deles. Então, diante dessas coisas, quem pode ser contra nós se Deus está na nossa vida? Se Deus está contigo, se Deus está na nossa vida, se Deus é o nosso amigo, é o nosso Pai Celestial, se Ele se apresentou dizendo: você é a menina dos meus olhos, quem é que pode se levantar contra o povo de Deus? Isaías disse: agindo eu, quem impedirá? Balaão falou que não adianta amaldiçoar o povo que Deus não amaldiçoou. Não adianta fazer feitiço, não adianta fazer trabalhos, não adianta fazer feitiçaria, não adianta fazer macumba, porque se Deus quer abençoar, ninguém pode impedir a benção de Deus. Então, a primeira observação que nós tiramos nesse texto é: se Deus é por nós, se Deus está na nossa frente, se Deus está na nossa vida, se Deus nos revelou, nos falou, nos faz sentir que é a vontade dele, que nós devemos seguir em frente, quem vai impedir?